Porque as aulas online conseguem gerar uma flexibilidade maior. Aí aqui a gente tem que pensar nos dois tipos de aula. Se for uma aula gravada, você tem flexibilidade de local, você consegue assistir de qualquer lugar, né? Celular, no computador, você está de férias, você está em qualquer lugar, você está na sua casa, na casa da sua avó, você está viajando, você coloca um fone de ouvido e assiste a aula, quando você quiser. Você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, então a flexibilidade é muito grande. Agora, se a aula for ao vivo, vamos supor que a aula não fica gravada, aí você não tem a flexibilidade de tempo. Você teria flexibilidade apenas de lugar. Você assiste de qualquer lugar, mas você tem que estar lá no horário certinho. Agora, no presencial não existe essa flexibilidade. No presencial, você tem que estar lá no tempo certo e no lugar especificado. Né? Você tem que estar na sala de aula, né? Marcar sua presença lá, tirar dúvida com o professor. Não existe essa flexibilidade no presencial. Agora, apesar de todas essas vantagens, por que os alunos não conseguem aprender com as aulas online? Galera, eu já recebi vários alunos reclamando disso. E um dos principais problemas é, em casa, tem muita distração. Às vezes você está assistindo a aula do celular em cima da cama. Nossa, a chance de você, sei lá, dormir, distrair é muito grande. Você está assistindo a aula no computador e com um clique você já muda para o Netflix, você assiste um filme, então vê um vídeo no YouTube. Então é muito fácil de se distrair no regime online. Só que, galera, não precisa ser assim, né? Você consegue criar um ambiente saudável de estudo e render muito mais. E se for comparar com o regime presencial, também existem distrações. Tá? Você está lá no presencial, você recebe uma mensagem no WhatsApp, seu colega está conversando sobre uma coisa que não tem nada a ver com a aula. E o problema é que se você distrair no presencial, já era. Você não vai ter acesso ao conteúdo mais. No online, não. Vamos supor que você está vendo lá uma aula importante, você se distraiu um pouco, opa, volta o vídeo e assiste de novo. Entendeu? Agora, para você conseguir render, para você resolver esse problema de não se distrair, de ter foco nas aulas online, você precisa criar um ambiente saudável de estudo. E eu vou explicar como você vai fazer isso. Tá? E um outro problema que muito aluno fala é que eles já tiveram experiências ruins com o EAD, com professores no EAD. O EAD ensina à distância, né? Bom, galera, isso é meio complicado, porque tem que saber fazer uma aula online, sabe? E não é todo professor que sabe usar as ferramentas. Então, uma aula online ela pode ter uma qualidade péssima. Depende do professor, depende do estilo dele, de qual ferramenta ele está usando. Então, não é porque você teve acesso a um professor ruim que você pode julgar que aulas online não vale a pena, que eu não consigo aprender, entendeu? E isso existe no presencial também. No presencial tem professor bom e tem professor ruim. Agora, no online, se o professor souber usar uma ferramenta boa, uma tecnologia atualizada, né? Uma calculadora em 3D, um caderno digital, nossa, você não pode comparar. A aula é extremamente mais eficiente do que uma aula presencial. Quais são os principais erros de alunos que tentam aprender com aulas online? Bom, o primeiro erro é fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Você está assistindo a aula online no seu computador, por exemplo, ao mesmo tempo você está escrevendo alguma coisa no Word, mandando mensagem no WhatsApp, tentando ver um vídeo no YouTube. São várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Claro que você não vai conseguir assimilar todo o conteúdo. Ainda mais se a matéria, né, que você está vendo é uma matéria mais avançada, com um professor que pega mais pesado. Tá? Esse é o primeiro erro. O segundo é estudar no conforto da sua cama ou de um sofá, por exemplo. Gente, não faz sentido você estar estudando cálculo deitado na cama com a travesseira, assim, quase dormindo. Não adianta, não. Então, você está lá estudando no sofá. Você está vendo lá a aula do sofá. Ou então, às vezes, só escutando a aula, né?
você fica só escutando, nem vendo a aula você está. Você fica lá deitado no sofá, às vezes você assiste a aula e assiste um filme na Netflix ao mesmo tempo. Aí você comete o erro 1 e o erro 2, né? Que além de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, você está assistindo a aula num ambiente confortável, que foi feito para você descansar, para você dormir. Beleza? Cuidado com isso. Erro 3. Muito aluno assiste a aula online sem resumir, sem caderno. Galera, cálculo não é uma matéria como português, geografia, história, que às vezes você escuta a matéria, você consegue assimilar. Cálculo é repetição. Você precisa resumir, você precisa fazer exercícios, repetir, treinar, porque às vezes você olha o professor fazendo, é tudo bonito, você entende tudo. Mas quando você pega para fazer um exemplo que o professor fez na sala, um exemplo simples, quando você vai fazer sozinho, você não consegue nem começar. Tá? Aparecem vários problemas.